Olá, meu nome é Edson Klebs Negri, sou professor de filosofia, sou formado em teologia e também sou psicanalista. A leitura sugerida pela 10ª semana do Tempo Comum é a do Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 13 a 16. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal se tornou insosso, com que salgaremos? Ele não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode ficar escondida uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lâmpada e a coloca debaixo de uma vasilha, mas sim num candeeiro, onde ela brilha para todos os que estão em casa. Assim, também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Meus caros amigos e amigas, é interessante nós vermos que na liturgia sugerida no ano litúrgico ou no calendário litúrgico, a primeira leitura ela é retirada lá do Antigo Testamento, o primeiro livro dos Reis, capítulo 17, versículos 7 a 16. O Salmo é o 4, versículos 2, 3, 4, 5, 7 e 8. O refrão é o 8. Esses três textos nos ajudam a entender a mensagem para o dia de hoje. Na primeira leitura, lá do Antigo Testamento, nós temos o profeta Elias. E é interessante que, teologicamente, o profeta Elias é o marco, ou é a semente, podemos dizer assim, do profetismo. É com ele que começa toda a literatura profética, quando se estuda a teologia dos livros dos profetas, ou teologia profética. Mas é importante aqui que, na teologia, é diferente daquilo que nós fazemos quando lemos a Bíblia. Ler a Bíblia é importante, sem dúvidas, mas ela carece de um entendimento também hermenêutico, exegético, a partir de um conhecimento básico, podemos dizer assim, ou primário, do que é teologia. Porque às vezes nós confundimos bastante. Lemos textos da Bíblia e achamos que aquilo que foi lido é assim mesmo, aconteceu como está ali. Mas não. Se nós pegarmos o texto aqui do Livro dos Reis, que foi escrito mais ou menos ali pelo ano, então, vamos dizer assim, 800, no reinado do Acabe, rei Acabe, que ele e a sua esposa, Jezabel, não se davam muito bem, ou não se davam nada bem com o Elias. E é interessante que a falta de chuva, ela está relacionada a podemos dizer assim, a um duelo, a um enfrentamento, a uma batalha de duas divindades. Nós temos um lado o povo judeu com a divindade o Javé, e no outro lado nós temos os cananeus que adoravam e seguiam o deus Baal. E o deus Baal é o deus da chuva, é o deus da fertilidade. E nós sabemos que sem chuva não há fertilidade. Ou seja, é preciso que haja chuva para que a terra possa ser fecundada. E para que esta terra acolha adequadamente as sementes que serão plantadas. Nós estamos também numa região, num lugar geograficamente árido ou árida, uma terra muito árida. Então necessita de muita chuva. A viúva provavelmente não simboliza uma mulher, pode estar simbolizando aqui a viuvez do próprio povo israelita, que está viúva porque está, assim, cada vez mais sendo desligada a este elo com a divindade. E aí o profeta aparece como aquele que vai fazer esse processo de ligação. É aquele que vai chamar a atenção das pessoas, dizendo: vejam, vocês estão vivendo agora
dentro dessas artimanhas provocadas por uma cultura que tem como divindade o deus Baal, que é o deus da fecundidade, é o deus da chuva, mas também é o deus da prosperidade. E onde há prosperidade, aqui o questionamento, há uma ausência também de partilha, por incrível que pareça. Prosperidade para quê? Lembremos sempre que, para o povo judeu, existem princípios básicos. E um dos princípios fundamentais, essenciais para o povo de Israel, é a solidariedade. Solidariedade. E é interessante então que o profeta Elias, ele neste diálogo ou nesta conversa com a mulher, a viúva, que vai ficar também vamos dizer, sem o filho, que ele vai morrer no percurso da leitura, se nós seguirmos lendo, é esta chamada que o profeta pode ser o Elias, pode ser outro profeta. Era natural na época o profeta chamar a atenção do rei. Cuidado, rei fulano de tal. Nesse quesito aqui no contexto, nós estamos a cabe. Não faça isso. A sua ligação com outras divindades, saindo desse percurso do Deus de Israel, do Deus Javé, o Deus que está presente, o Deus da solidariedade, o Deus da vida, pode trazer danos, prejuízos ao povo de Israel. A secura, a ausência de chuva, quer dizer que a divindade Baal não é o Todo-Poderoso, não é aquele Deus que é responsável, é capaz de fazer com que a vida brote, a vida surja no meio de situações mais danosas ou mais de calamidades. Então o povo precisa voltar ao seu próprio Deus ou à sua própria divindade. É um convite do profeta. Esse também é o papel, esta também é a missão do profeta. Trazer de volta o povo, mas principalmente, nem tanto o povo. Aqui, mais importante, por que pareça, são os reis que se desviam daquele projeto primeiro. Porque quando um rei se desvia, todo o povo acaba se dando mal, acaba se quebrando junto, como nós vemos com frequência no Antigo Testamento. Então este profeta, o Elias, é aquele que se torna responsável para chamar a atenção do rei. E no mesmo tempo convida o povo a se alinharem de novo ao projeto de Deus, para que haja chuva. Não é que aqui o Deus vai mandar chuva de forma milagrosa, senão todos os problemas de seca hoje serem resolvidos invocando as divindades ou a divindade. E nós sabemos que não é assim. Deus não age de forma como fada ou como fado, ou seja, uma varinha de condão, aonde bateu a varinha ali, começa a chover. Temos que também nós, seres humanos, sermos responsáveis. Aqui a chamada de atenção é para que todo o conjunto da elite que governa Israel possa perceber o que está fazendo também com o povo e está fazendo com o seu país. E assim, o Elias transmite para o povo de Israel, então, a viúva, esperança. Confie, trabalhe para que todos possam ser favorecidos. Não como na Cananeia, onde o Baal favorece um e os outros são colocados para fora do projeto divino. No projeto de Israel, o projeto dos judeus, dentro do judaísmo primeiro, todas as pessoas devem ser favorecidas. Todas elas têm que ter o alimento, têm que ter a farinha, o óleo, que eram elementos principais para se fazer o pão naquela época. Hoje, qual é o pão que falta para a humanidade? Qual é o alimento básico, fundante para que todos tenham vida? Lembremos que a viúva, Israel, estava desesperada e havia comida apenas para ela e para o seu filho, para poucos dias, e depois esperaria então a questão da morte. O profeta é aquele que vai trazer de novo o alento, a esperança, para não desistirem. É resistência, é persistência contra todo o sistema que sonega o pão para aquelas pessoas que precisam. Ou seja, todos nós precisamos de pão. Mas naquele contexto, lembremos, se nós formos comparar a viúva, porque na época a viúva era explorada, era esquecida, era abandonada e corria o risco de ficar sem nada. Porque as lideranças acabavam roubando
se a viúva perdesse o filho. E como nós vamos ver no percurso, como já disse anteriormente, a viúva vai perder o filho, ou seja, o filho morre e ela tem esse único filho. Morrendo o filho, não deixando ninguém como herdeiro, porque a mulher não podia ser herdeira naquela época. Ela perdia toda a propriedade do marido e ela era sujeitada a se casar com uma pessoa que ela não queria para ter um filho, e esse filho então seria colocado em nome do marido para que a sua propriedade ou herança pudesse ser resgatada. E esse marido deveria ser parente do seu falecido marido. Mas aqui, como eu disse, a relação não é para a viúva mulher, mas sim Israel, que ficou viúva porque Deus, para o povo de Israel, nesse contexto, está morto. Está morto porque o rei não está nem aí com a divindade, com os mandamentos, zelando a vida. Não podemos esquecer que o rei Acabe, juntamente com a Jezabel, a sua esposa, a rainha, mataram uma pessoa e roubaram a vinha de Nabote, que também está dentro do livro dos reis. É só nós continuarmos lendo esse livro que nós vamos encontrar essa passagem, onde ele também vai sofrer depois as consequências do crime. Por que ele vai sofrer as consequências? Porque ele é um rei violento. E toda a violência que ele oferece aos outros, um dia acabou sofrendo ele e a sua esposa. O texto do Evangelho de Mateus, é interessante que Mateus está escrevendo para os judeus. Escrevendo para os judeus, então, lembremos que aqui ele não fala de reino de Deus, mas coloca no final o Pai que está nos céus. E olha que interessante, céus. E no seu escrito lá no texto do Pai Nosso, também ele vai colocar céus, porque os judeus acreditavam em 3 céus. O céu que está na terra, o céu sideral e o céu espaço, habitação divina. Mas esse divino ele circula assim, em todo o cosmos, em todos os 3 céus. Jesus convida os seus discípulos para experimentarem essa luz. Desde o princípio do livro ou da literatura bíblica, nós encontramos a luz, e assim se fez. Se faça a luz, e assim se fez. Por mais que a luz é o próprio Deus. Ele cria também a partir da luz. E a luz aqui no Evangelho, lembremos que Mateus está escrevendo no ano 80. Escrevendo no ano 80 ou 90, nós não sabemos muito bem a data. Mas é entre essas 2 décadas. Muitos anos depois da morte e ressurreição de Jesus. O importante aqui é que os discípulos e as discípulas têm que recuperar o Cristo, ou Jesus ressuscitado, no meio deles. Então, eles têm que ser luz. Se Jesus foi luz, ressuscitou, como que nós podemos ser essa luz? Como nós podemos resgatar esta luz, essa luminosidade do ressuscitado em nós, para nós também sermos luz no mundo? Luz no candeeiro, luz na casa, luz na comunidade, luz na sociedade, luz no mundo. E é interessante que o sal também. O sal tem um princípio na sua própria palavra. Porque além de sal, além de algo que vai salgar, um elemento da natureza que salga, esse salgar está ligado à salvação. Salvação não no sentido escatológico, ou seja, depois da morte humana, mas sim salga a partir do momento que ele preserva. Sal é preservação. Preservar no sentido de cultivar a presença do Jesus ressuscitado, crucificado, ressuscitado, que caminha junto com seus discípulos. E assim, todos nós então somos convidados e convidadas para sermos luz do mundo. Todo cristão, toda cristã é convidado e convidada para serem luz do mundo. Que o Jesus de Nazaré, que nos convida a sermos sal e luz, possamos ser essa luz. Não para brilhar no sentido, olha, aquele sentido muitas vezes de brilho, de status. Não, aqui é luz a partir da humildade, da vela, do candeeiro, da lamparina, da candeia. Luz no sentido de transmitir esperança, porque o nosso mundo está precisando de esperança. Muitas guerras, muitas fomes, muitos dos nossos irmãos e irmãs morrendo porque o pão não está sendo partilhado. E quem não está muitas vezes partilhando são aqueles que são responsáveis, que estão sim nos sistemas, que não permitem ao povo ter condições mínimas ou básicas de viver. Então nós, sendo cristãos e cristãs,
Este também é o papel do cristão e cristã. O cristão não é só aquele que reza e só vai na missa, mas é aquele que reza e a partir da reza é capaz de meditar, é capaz de entender o que está acontecendo consigo e com o seu povo. E é capaz, sim, de lutar, assim como Jesus, como seus discípulos e discípulas lutaram pela vida e contra qualquer tipo de rei que impede as pessoas de terem o pão nosso de cada dia. Meus caros amigos e amigas, lutemos sempre a favor da vida. Lutemos desarmadamente. Lutemos sensivelmente. Lutemos afetuosamente. Lutemos com as armas do bem, nunca com as armas da destruição. Porque armas podem ter muitos sentidos. O que Jesus não aceita são armas letais, mas armas que sejam almas, e que a nossa alma seja capaz de transbordar em luz e sal, para assim salgarmos e transmitirmos uma mensagem sempre de vida, de respeito e de cooperação, transformando a nossa comunidade, transformando o nosso ser, transformando a nossa realidade social, transformando o mundo, também em defesa da ecologia, pois todos nós somos ecológicos. O pão nosso é fruto da ecologia. O trigo, o azeite também que é da oliva, para o bem de todos nós. Cuidemo-nos uns aos outros, pois Jesus também é cuidado, é zelo, é trato, é alimento, para que vivamos, acima de tudo, respeitando a todos, sem distinção. Um abraço a todos e que Jesus Nazaré, então, nos ajude a encontrarmos essa luz que já está em cada um e em cada uma. Independente da religião, independente da igreja, independente de credo, independente se a pessoa acredita ou não, o divino está aí. Porque o divino é mais do que uma religião. O divino é mais do que uma igreja. O divino, por incrível que pareça, é mais do que uma própria oração. É mais. Por quê? Porque a vida é mais. Lembremos que todas as orações que existem, elas foram inventadas pelo ser humano. Independente se você reza ou não, o mais importante é sentir o divino ou a divina em nós. E quando esse divino está em nós? Quando nós sentimos compaixão, percebemos que este outro, esta outra, é nosso irmão, é nossa irmã. E que sim, somos todos responsáveis uns pelos outros, para que podemos viver com dignidade. Até a próxima fala.